Vem aqui, para ouvir aqui. Aí. Amado Deus, eu vou orar pelo pastor que vai trazer a palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Que Deus possa, Senhor Deus, dar sabedoria ao pastor Giba. Que ele possa, Senhor Deus, ter o entendimento lá dos céus. E que Deus possa trazer uma palavra rema para a tua casa. Que Deus possa fazer aquilo que Ele veio para fazer neste lugar. E Ele vai fazer nesta manhã. Porque a palavra do teu servo veio lá do reino dos céus para a tua casa em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e dê a capacidade de discernir as coisas do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Faz um favor para mim. Pega esse menorá aqui. Obrigado. Deus é bom, hein? Amém. Senhor. São tantas coisas para falar. Mas Deus é bom. Amém. Você sabe por que esse negócio está aqui? Que Deus falou comigo. Deus fala com a gente, viu? Deus fala com a gente. Isso aqui vai ficar para o final. Marcos. Livro de Marcos. Vamos ler. Deus, a tua palavra está ecoando nos céus. E o efeito nós estamos assistindo nos dias de hoje. Que só o Senhor tem poder, só o Senhor tem a autoridade. No nome de Jesus. Queridos, eu quero falar assim, hoje, especialmente nos nossos dias, nunca, saiba disso, nunca, a palavra de Deus e as profecias do Senhor estiveram tão atuantes como nesses dias que nós estamos vivendo. Quem vai discordar de mim? Alguém vai discordar? Olha, eu lendo a palavra de Deus, eu fico abismado, muito abismado, muito abismado. E eu vou ler aqui, vou ler muito rápido aqui o livro de Marcos. O livro de Marcos, Jesus estava no templo e chegou um dos discípulos e disse a ele: Rabi, que pedras enormes, que construções magníficas. Marcos 13. Você vê todas essas grandes construções. Yeshua disse: elas serão totalmente destruídas, nenhuma de suas pedras ficará em pé. Enquanto ele se assentava no Monte das Oliveiras, você sabia que no Monte das Oliveiras existe um portal por onde o sacerdote, o rei, o príncipe, ele entrou. E hoje, nesse portão, ele foi lacrado. E depois descobriram que embaixo desse portão, os arqueólogos encontraram outro portão lacrado. Isso está escrito lá no livro de Ezequiel. Acho que é capítulo 46. Então,
que está na Bíblia, tudo que está na Bíblia é testemunho. Testemunho. Diga-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá de que essas coisas estão para ocorrer. Aí Yeshua começou a dizer: cuidado, não deixem que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. Enganarão. Lembra do Jim Jones? Quem lembra do Jim Jones? Pois é. Morreram muitos. Muitos. Diz que na África também teve vários. Surgiu até um aqui, chegou no Brasil. Mas o Senhor cuidou. O Senhor cuidou. Muitos virão em meu nome, sou eu, enganarão muitas pessoas. Quando vocês ouvirem o barulho de guerras por perto, notícias de guerra, lugares distantes, não fiquem com medo. Ó, eu vou lendo e vou falando. Rumores de guerra. O Brasil está cercado. Sul do Brasil. Há um enxame de soldados do Hamas e do Hezbollah entrando pelo sul do Brasil. Lá em cima, o estado do Acre foi tomado pelo exército do Hezbollah e dos cocaleiros e dos traficantes. O exército não existe mais. Quem toma conta agora do estado do Acre são as milícias. Mais para cima, Guiana. Maduro quer tomar a Guiana. Maduro quer tomar o petróleo da Guiana. Os Estados Unidos estão prontos no Atlântico para invadir. A costa brasileira está repleta. A costa brasileira que eu falo é Roraima, Maranhão, Pará, Ceará, está infestada de petróleo no mar. Infestada de petróleo. A Amazônia só tem petróleo, terras raras, madeira de boa qualidade. Rumores de guerra. A Rússia foi atacada. 117 drones entraram da Ucrânia na Rússia e andaram mais de 5.000 quilômetros dentro da Rússia e dispararam drones. Exterminaram 1/3 da frota de bombardeios da Rússia. 1/3 foi aniquilado. A Ucrânia está devastada. Não deixe que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu. Enganarão muitas pessoas quando vocês ouvirem o barulho de guerra por perto e notícias de guerras, mas lugares distantes, não fiquem com medo. Essas coisas têm que acontecer. Tem que acontecer. Mas ainda, o fim ainda não está por vir. Os povos lutarão. Eu vou virar aqui. Vocês já conhecem. Naquele tempo, versículo 21. É que eu estou correndo porque é muita coisa. Se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Messias. Ou vejam, ele está ali. Ó, nos Estados Unidos surgiu um Mashiach. Ele tem mais de 1,5 milhão de seguidores. Nos Estados Unidos, na Califórnia. O Mashiach.
Ele é de descendência árabe. Está lá. Está na internet, todo mundo segue ele. Surgirão falsos messias, profetas realizarão sinais, maravilhas. Versículo 22. Com o propósito de, se possível, desencaminhar os eleitos. Entretanto, vocês devem vigiar. Já lhes disse tudo de antemão, naqueles dias, depois do aperto. Falta isso acontecer. Isso que ele está dizendo agora. O sol escurecerá, a lua cessará de brilhar, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então Deus está segurando isso. Isso ainda não aconteceu. Isso ainda não aconteceu. Mas agora eu quero que vocês conheçam esse aqui, ó. Já falei um pouco. Isaías. Por isso que eu estou com esse menorá. Isaías, capítulo de número 11. Deus é poderoso. Repita comigo. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Sabe por quê? Olha aqui que ele está falando. Olha o que ele disse. No entanto, isso foi mais de 600 anos antes de Cristo, né? Um ramo emergirá do trono de Jessé. Um broto. Aqui é o trono de Jessé, ó. Judá, tá? Jessé, pai de Davi. Está aqui. E crescerá de suas raízes. O Espírito de Deus repousará sobre ele. Aqui é o Espírito de Deus. Aqui é o Espírito de Deus, ó. Esse do meio. Você entendeu? Isso está dentro de você. Isso está dentro de você. Amém? Entenda isso. O espírito de sabedoria e entendimento. Um de cada lado. Isso aqui são as raízes. Ó, brota de Deus. Vem. Aqui, ó. Onde fica o broto e onde fica a semente. Está dentro de você. E daqui ela nasce. Nasce. Fala comigo. Nasce. Sopra. É isso que Deus manda você falar. Deus manda você falar. Deus manda você profetizar. Sabedoria e entendimento, as duas coisas andam juntas. O espírito de conselho e poder. Conselho é para você aprender as coisas de Deus. O espírito de conselho desça sobre mim. Deus vai te dar conhecimento. Deus vai te trazer conhecimento. Peça a Deus e Ele vai trazer para você. Espírito de conhecimento venha sobre a minha vida. Espírito de conhecimento venha sobre a sua vida. E entendimento, que é o discernimento das coisas do céu, para você usar na tua vida. Para você usar na tua vida. E depois veio o espírito de conselho e de poder.
Espírito de conselho é o espírito da decisão. Vou para cá ou vou para lá? Devo permanecer ou devo continuar? Deus está dando espírito de conselho para você discernir as coisas do céu. Está entendendo isso? E o espírito de poder é espírito de força. É o espírito que não vai te deixar parado, inerte. Esse é o espírito de poder. Peça para Deus. Peça para Deus. E Ele traga para você. Está entendendo? O espírito de poder faz você andar. Certo aí? E o espírito de conhecimento e o espírito de temor. Faz você não, o conhecimento te enche de sabedoria. Mas o temor não te deixa ser soberbo. Amém, querido? Por isso que eu estou dizendo, se você tem conhecimento e tem poder de Deus, essas coisas que estão acontecendo no dia de hoje não vão te abalar. Não vão te abalar. Vamos lá, Daniel. Livro de Daniel. Olha o que diz o livro de Daniel, capítulo 2. Fala do sonho. Vai guardando isso que eu estou falando, por favor. Guarde isso. Versículo de número 29. Quando Sua Majestade estava na cama, começou a pensar sobre o que ocorrerá no futuro. E aquele que revela segredos revelou ao rei o que acontecerá. Contudo, esse segredo não me foi revelado porque sou mais sábio que os demais seres humanos, mas para que o significado pudesse ser revelado à Sua Majestade, e então Sua Majestade pudesse entender os pensamentos e sua mente. Sua Majestade teve uma visão de uma estátua muito grande, extremamente brilhante, que estava à sua frente. E a aparência dela era aterradora. A cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e braços eram de prata. Tronos e as coxas eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de ferro, de barro. Olha só, parcialmente de ferro e parcialmente de barro. Se você olhar a estátua, eu vou até o fim não. Se você olhar a estátua de Daniel está dizendo aqui, nós estamos nesse tempo, nesses 2000 anos. Esse agora, ferro e barro. Ferro e barro. E o livro do Apocalipse, fala dos reis que governarão a terra por um dia. Certo aí? Certo? Hoje, o mundo vive um dilema. Existem duas facções de poderosos no mundo que querem governar o planeta. A primeira foi essa que perdeu as eleições na América. Eles querem que a humanidade seja totalmente subserviente a eles. São aqueles que falam para você, 2019, fique em casa, não saia de casa, não trabalhe. Home office. Que o governo vai lhe dar uma ajuda mensal de R$600. Fique em casa. Que tirarão o emprego das indústrias, colocarão robôs, e você apenas ficará em casa, e o governo vai te alimentar.
Esse povo hoje domina praticamente toda a Europa. Toda a Europa. A comunidade europeia foi forjada por eles. E eles estão lá. A Alemanha não tem mais emprego. As grandes empresas da Alemanha estão falindo. Não vou nem falar o nome para vocês não ficarem assustados, mas vocês já sabem. A França, o Canadá estão quase falindo. A Itália está ruim. Grécia já foi faz tempo. E este homem, que é da República Soviética, ele não faz parte desse time. Por isso que começou-se essa guerra. Por quê? Porque este país que ele invadiu era o lugar onde os grandes laboratórios fabricavam os remedinhos para matar a população, Ucrânia. Então esse homem resolveu acabar com isso. Aí eles encontraram a resistência. Por isso que se fala sobre a guerra do cume do monte. São 7 famílias que estão encabeçando. Você não vê falar dessas 7 famílias, mas eles têm poder para tirar governo e colocar governo. E esse que entrou agora nos Estados Unidos são a nova que eles chamam. São partidários do Putin e por aí vai. Então o que eu quero falar sobre este pé de barro e ferro significa o seguinte: este homem, ele veio com o intuito de ajudar a levantar o governo, certo? Pois é, ele é um homem, ele é de origem sul-africana, o pai é rico, a mãe rica, os avós riquíssimos, o presidente dos Estados Unidos também tem uma origem de pessoas ricas, riquíssimas. Se juntaram os dois. Percebam que eles tentaram prender o presidente antes e excluíram a conta desse Mosquinha, do Elon. Cortaram ele, certo? Não vou falar o nome aqui porque... Cortaram ele, agora ele apareceu de novo. Ele apareceu de novo. Só que ele é muito rico. Ele trabalha automobilística, espacial, farmacêutica. Ou seja, ele está em todas as áreas das atividades humanas. Ajudou, segundo ele, ajudou a colocar o presidente lá. Mas, essa semana vocês ouviram. Eles estão de mal, né? Não. Isso é uma farsa. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos quer um projeto para votar no Congresso. E no meio desse projeto, está lá os subsídios dos carros elétricos que o presidente dos Estados Unidos cortou, vetou. E aí ele não gostou. É por isso. Mas o que eu quero dizer... que os pés de ferro, Deus está falando comigo há muito tempo sobre isso, que ele chamou para si, para a ajuda desse governo, o pessoal de uma empresa chamada OpenAI, não sei, é da inteligência artificial. E esses caras não batem com o Elinho. O Elinho não gosta desse povo, viu? O Elinho não gosta, porque ele queria um amigo dele lá, mas como o amigo não está, o Elinho...
E veja só, esse povo está tão adiantado, esse ramo da inteligência artificial, que todo mundo tem no telefone, que ela já está autossuficiente. Se você desligar a energia, ela trabalha sozinha. Ela já aprendeu a subornar. Ela já aprendeu a manipular. Outra coisa, que ela está no caminho. O nosso Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele está, nosso Deus, em todos os lugares. Não é isso? Onisciente, onipotente e está em todos os lugares. E esse bichinho aqui, dizem que só falta o último, mas ele está quase chegando lá. É. Você percebeu o grau do negócio? Ele está quase chegando lá. Amém? Vai anotando. Vai anotando. O mundo hoje, ele está dividido, eu vou até colocar aqui. Hoje já existe. Por isso que eu falo para vocês, ele já está aqui no meio de nós. O anti-Messias. Ele já está aqui no meio de nós. Olha por que ele já está aqui. São 10 nações, o livro de Apocalipse fala. 10. Primeiro, Canadá e Estados Unidos. Está lá o Trump. Segundo, Europa. Mas quem vai estar lá é o William, que o pai já está morto. Captou? O pai está com câncer, ele está morrendo. O William vai tomar conta. 3, Japão. 4, Austrália e África do Sul. 5, olha só, Israel, todo o norte da África será possessão de Israel. Como que pode? Como é que pode? Todo o norte da África será possessão de Israel. Lembra do acordo de Abraão? Só falta assinar, né? Tá prontinho. 6, do México até o sul do Brasil. Só que tem um cara que ninguém fala. O almirante brigadeiro da aeronáutica. Esse é o cara que pensa. Isso é no Brasil. E ele vai comandar toda a Sudamérica. Desde o México até a Argentina. 7. Olha, gente, a África inteira. 8. Não, 9. A Índia, Filipinas e Indonésia e aquele povo todo. Falta mais uma aqui que eu não lembro mais. Então, o que vai acontecer? Vou deixar esse último para lá. O que vai acontecer? Esses 10 governos, eles governarão o mundo por pouquíssimo tempo. Só que desses
surgirá o tal. Ele vem como quem não quer nada. Aí vão lhe dar poder. Só, o Senhor fala, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Quem que vai auxiliá-lo? A inteligência artificial. Amém, querido? A inteligência artificial. Então, o que eu quero dizer? Quando Deus ele entregou esse mistério para Isaías, os outros já usavam. Esse é o mistério de vida plena com Deus. Então você não vai temer guerra, rumores de guerra. Não. Porque nós, Abraão, era um homem de guerra. Davi era um homem de guerra. E os reis de Israel eram homens de guerra. Deus me fez lembrar no tempo de Jeremias, quando Nabucodonosor cercou Jerusalém. Você sabe quanto tempo ele cercou Jerusalém? Jerusalém era um muro, era cercado, ele fez um outro muro e ficou lá. Eles entraram pelo chão, fizeram escavações, usaram de todo, eles tinham armamentos, eles jogavam pedras de mais de 120 quilos com aqueles instrumentos para incendiar. Mas Jerusalém continuou ali. Aí, ó a esperteza. Levaram o Daniel, os príncipes, os ricos. Então, quando há um saque num país, a primeira coisa que eles fazem é pegar a inteligência. Qual é a inteligência? Por quê? Por que eu vou levar a inteligência? Para não surgir novos líderes. Sempre que um país é saqueado, a inteligência, é levada embora. Amém, queridos? Então, o que eu quero dizer para você, está aqui, no livro de Isaías. Deus, Ele nos deu este segredo. Deus, Ele nos entregou. Você tem o Espírito de Deus. Então, você pode enfrentar todas as batalhas que você será um vencedor. Amém. Porque Ele te deu todos os instrumentos que você precisa. Por exemplo, você não tem esse aqui, mas você pode pedir ao Senhor. Seu filho tem um problema? Vá lá à noite, ora no ouvido dele, Senhor, traga o espírito de conhecimento para o meu filho. O espírito de sabedoria para ele. Sopra no ouvido dele. O que Jesus fez com o menino que sofria? Espírito de surdez, de mudez, sai dele agora em nome de Jesus. Ele soprou e teve a libertação. Então a gente tem que chamar à existência as coisas que não são como se fossem. Eu não consigo entender certas coisas que vêm para mim. Peça para o Senhor que Ele traz para você. O Espírito de Deus está em você. Mas às vezes você esquece. Às vezes está preocupado com o dia a dia e você esquece. Mas Ele está aí. Amém, querido? Amém mesmo? Amém. Vocês estão tristes? Parece que vocês estão... Vocês deviam estar contentes.
deviam estar contentes, alegre e feliz, porque sabe que vocês vão atravessar qualquer tempestade e o nosso Deus, Ele é o nosso guardador. Ó, o guarda-chuva dele está sobre nós. Não há nada que possa impedir. Agindo Deus, quem pode impedir, querido? Isso que a gente está ouvindo aí e vendo, olha, o camarada foi lá, semana passada derrubou 117 drones, o cara veio ontem, mandou 500 lá dentro da Ucrânia, drone. E sabe qual que é a próxima meta? Aí apareceu a escala de cidades que poderão ser afetadas caso haja a Terceira Guerra Mundial. Aí começaram. Primeiro, Inglaterra. Segundo, Lituânia. Todo o comércio passa ali, ó. O comércio do mundo todo passa ali. Taiwan, semicondutores. Israel tem isso aqui, ó. Sabe o que acontece? No mar de Israel, no Mediterrâneo, diz que encontraram maior do que a Arábia Saudita. O que tem no solo de Israel, no mar Mediterrâneo, é maior do que tem na Arábia Saudita. Por que você acha que todo mundo quer Israel? É gás, petróleo, pedras raras. Turquia é outro lugar. Turquia está entre a Europa e o Oriente. Passagem. São cidades que poderão ser atacadas. Coreia do Sul. Ucrânia. Ucrânia é celeiro da Europa em alimentos. Eles produzem defensivos agrícolas. Tem uma indústria química requisitada para o mal, né? Mas o solo é muito bom. Então, ó, eu falei, e a América do Sul não tem nada? Não. Você já ouviu falar que depois que o Brasil vai ser o futuro do mundo? Pois é. Pode vir a Terceira Guerra. Que nós seremos abastecedores. Agora, o Brasil, por que Deus permitiu isso com o nosso país? Se você vê o que foi feito em Jerusalém, na época do cativeiro, as pessoas matavam seus próprios filhos para comerem. Aqui ainda não chegou assim, né? Tá tudo bem. Temos pão, arroz, feijão, picanha, né? Temos tudo. Você sabe o que Deus quer de mim e de você? Que você persevere em oração. A oração de um justo pode muito os seus efeitos. É isso aqui, ó. Chama a existência essas 7 coisas aqui. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém? Amém. Então, eu fiquei 20 anos tomando um remédio, achando que estava doente. Aí descobri que não era problema. Aí o que eu vou fazer? Vou culpar o médico? Não. Vou glorificar o nome do Senhor. Que é Deus que deu a cura. Amém? Então, se você... Eu quero falar mais alguma coisa. Deus tem mais um mistério. Deus tem mais um mistério.
para revelar. Quando Israel tomou posse da terra, o Senhor determinou cada um deles que ocupasse determinada região. Cada um deles. E a pastora falou aqui a semana passada, né, sobre os esquecidos. E você lembra de José? Ai, Deus me mostrou esse mistério. Você lembra de José? Ele foi mandado para o Egito. Deram um chute nele. Vai para lá. Não queremos mais você como filho. Foi rejeitado, né? Então, ele foi para o Egito. De lá ele virou rei. Ele cumpriu a promessa de Deus. Você será príncipe. E nós somos príncipes. Aí ele recebeu o pai, os irmãos, e mostrou os seus 2 filhos. Cada filho dele tinha um nome. E esses nomes representam uma situação em que a pessoa está naquele momento. E o Manassés foi o filho que recebeu a primogenitura, mas era o Efraim que Jacó cruzou as mãos. Não, pai, é esse aqui o primogênito, mas o Jacó falou, não, é Manassés. E sabia que quando o Senhor entregou a Josué a distribuição das terras, a porção que veio para Manassés era 5 vezes maior. Lembra quando José colocou o irmão lá para comer, para sentar na mesa? Era 5 vezes maior a porção do irmão. Então, Manassés é a remissão. Manassés, por isso que a gente não pode falar, sou rejeitado. Meu, você foi rejeitado, mas saiba que você tem a maior porção. Todo aquele que é rejeitado, ele sempre vai ter a maior porção. Mas ele não sabe disso. Lembra daquele que vem sempre aqui? Ora vem, ora não vem, ora vem. Mas ele é o que mais traz gente para a igreja. Ele tem a maior porção. E ele mesmo não sabe disso. Muita gente não sabe. Peça ao Senhor que Ele vai te dar. Peça ao Senhor que Ele vai te dar. Aqueles que são esquecidos, peça ao Senhor que Ele vai te dar. Amém? Amém. Entendeu o mistério ou não? Você entendeu o mistério? A porção maior está nas tuas mãos. Basta você, Senhor, como teu filho, desça sobre mim a porção. E Ele vai te dar. Amém? Graças a Deus. Quero louvar e agradecer o nome do Senhor, porque Ele é grande. E hoje, eu tenho certeza, nada vai me faltar. Nada vai faltar na sua vida. Porque você é filho de Deus. E o filho de Deus nunca fica no esquecimento. Lembra de Lodebar? O que Davi fez, Mefibosete? Traz ele aqui. Faz ele sentar na mesa. Amém, queridos? Então nunca ache que você está esquecido. Meu Deus. Olha, Deus está me falando aqui que pelo menos umas 10 pessoas aqui vão receber um muito de Deus. Pelo menos 10. 10 pessoas. Deus vai abundar.
E a graça de Deus vai ser tão grande que você vai falar assim: mas Senhor, eu não merecia tudo isso. E Deus vai falar assim para você: pois é, ainda tem mais coisa ainda. Ainda tem mais coisa para mim te trazer. Aleluia. Graças a Deus. Feliz em te ver, irmã. Feliz em te ver. Muito bom. Deus é maravilhoso. Tá aqui o segredo, ó. A raiz de Jessé. Eu e você, nós temos esse Deus. E esse Deus vai nos proporcionar todas as coisas que nós pedirmos a Ele. Eu tenho certeza. Você vai ser abundante. E a graça de Deus vai sobrejar sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor. Que você tenha uma ótima semana. E que a graça do nosso Deus abunda sobre você. Amém? Pastora Beth, Deus está dando um livramento. Deus está dando um livramento monetário. Monetário. Algo que poderia estar arranhando as finanças, mas o Senhor é Deus. Ele diz que eu estou no negócio. Deus está dando liberdade. Liberdade de espírito. Amém, queridos? Amém? Fica triste não, viu, querida? Fica triste não. Deus é bom com você. Você vai ver o que Ele vai fazer contigo. Tá bom? Tá indo aí. Tá chegando algo para você aí que você vai ficar muito contente. Tá bom? Sim. Alegra o teu coração. Essa mocinha que tá ali. Alegra o seu coração. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Queridos, eu queria, antes de terminar, falar algumas coisas da parte do Senhor. Deus está curando aqui pessoas de uma maneira tremenda, exponencial. Eu estava ali e o Senhor falou algo comigo. Eu queria dar um testemunho. No dia que a pastora Fátima veio aqui, e foi um dia muito duro, né? Porque ela entregou algumas palavras que a igreja teve que engolir. Porém, nesse dia, como a Fátima morre de fome, eu tinha feito uma comida lá nordestina. E aí chamei ela e a Heloísa, lá em casa. Falei, vamos lá, antes de eu levar a Fátima, que é muito longe onde ela mora. E quando eu cheguei lá, o meu irmão entrou. Antes da pandemia, ele estava fazendo alguns exames da próstata. E assim, o meu primo que morreu, ele teve problema, teve que tirar a parte da próstata, aquela coisa toda. E os exames todos estavam caminhando para quê? Para cirurgia. E eu já estava assim desesperançosa, porque ele é esquizofrênico, eu sou a curadora dele. E imaginou ele, após uma cirurgia, eu já estava vendo e pedindo ao Senhor. Só que ele já tinha feito os exames pré-operatórios. E assim, não tinha mais como segurar isso, entende? PSA para cima de 4, né? Mesmo que fosse uma hiperplasia prostática benigna, né? Seria algo que aí faz ultrassom, ressonância, biópsia, aquela ladainha que os homens, né, sabem como é chato, né? E aí ela foi em casa e a Heloísa, e eu senti no meu coração, quando ele entrou na cozinha, Fátima pegando um café, eu falei, vem cá, Heloísa, ora por ele, né? E ele não estava muito bem. Aí elas oraram. E no dia a Fátima falou assim para mim, pastora, seu irmão não vai operar. Irmãos, eu confesso que eu acreditei, mas com os 2 pés para trás. Por quê?
porque 5 anos fazendo todos os exames, né? Aí no dia seguinte ele foi internado. Ele teve uma ciática, que é uma hiponatremia grave e que dá muito problema, tal. Ficamos 6 dias lá. E na outra quarta, passada uma semana, ele teria um urologista. E eu não tinha visto os exames, que ainda não tinham saído alguns. E aí eram 8 horas da noite quando eu fui lá. E quando ele chegou lá, ele olhou os exames, ele olhou bem para a cara do meu irmão e falou: não, você tá bom, você não precisa operar. Eu fiquei, meu Deus do céu. Aí eu falei, realmente, o PSA dele estava 1,25, é de 3 para cima. E aí, irmãos, no dia eu pensei, meu Deus, que Deus enorme esse que a gente serve, que faz retroceder exames Tá que aqui, ó. estavam já assim, né? Tá aqui, ó. Contundentemente para a cirurgia. Aleluia. Né? E isso eu louvo ao Senhor, porque, gente, isso é um milagre de Deus. Aleluia. É um milagre, porque você tá para operar. Isso aconteceu comigo, né? E você sai da mesa de cirurgia porque o Senhor, Ele intercede por você. E eu quero dizer para essa moça aqui, moça, vem aqui na frente, por favor. Eu quero, pega o óleo aí para mim. Eu quero dizer, como é o seu nome? Hã? Você também é Laodiceia? Aí sua xará lá, ó. Eu quero dizer para você algo. Deus está te dando uma grande vitória. Deus está trabalhando a seu favor. Hoje caem por terra obras de macumbaria contra a sua vida. Moça, eu quero dizer para você que Deus, Ele é um Deus que Ele tem poder de estornar tudo aquele mal que vem contra a nossa vida. Você crê? Crê? Você sabe que cada lágrima que você tem chorado, o Senhor, Ele tem colhido. E o Senhor Deus, Ele manda dizer que você veio hoje aqui para um marco na sua vida. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, igreja, estenda as suas mãos para cá. Aleluia. Senhor, essa moça precisa de um milagre. Aleluia. Palavra súbria decanta. Aleluia. E eu quero repreender agora o mal que foi causado contra a vida dela. Em nome de Jesus. Seja agora repreendido. No poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora, saia, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a tua vida que Deus está fazendo um milagre na sua saúde. Você crê? Sabe essas noites mal dormidas que você tem? O Senhor está trabalhando sobre isso também. Laodiceia, hoje é o dia em que o Senhor marcou um encontro com você. Amém. E Ele está trabalhando. Eu vejo você no alto de um edifício. E o Senhor olha aqui para mim, amada. Senhor, põe aqui que nem aqueles que você desce, como que é coisa de salva-vida, e você tem que pular. E o Senhor diz para você, pula que eu estou dando vitória sobre a tua vida. Xarabe, amanto, arabacanda, arabacai. O Senhor entra desde a cabeça até os pés sobre a tua vida. Amém. O inimigo, ele te odeia, mas o Senhor, ele te ama. E Ele está trabalhando a seu favor. Amém? Receba isso, em nome de Jesus. Queridos, eu quero chamar os que têm enfermidade, que o Senhor hoje, Ele vai dar uma vitória absurda. Pessoas que não estão dormindo, pessoas que estão tomando medicamento pesado,
essa farmaqueia que o Gilberto falou, seja agora repreendida no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque Ele vai trabalhar. Hoje é dia de aniversário da Sirlene. Glória, nós te amamos. Amém? Eu creio realmente que o Senhor, Ele vai começar hoje aqui. O Senhor falava, chama os enfermos, porque eu estou dando vitória poderosa. Chamar os pastores para ajudar. Xará, minha mão.